Bem, eu voltei aqui o slide 18, nós já falamos sobre os sinais na área religiosa. Por quê? Os irmãos vão lembrar que nós fizemos um breve comentário sobre as 95 teses de Martim Lutero. E assim, a história, irmãos, quando nós não estudamos, estamos sempre renovando o que eu digo, lendo ou relendo, ela passa pelo esquecimento. Então eu falei assim, já que está sendo gravado, eu preciso trazer esta, não com minuciosidade, porque não é a questão, mas quando entramos nessa área dos sinais da área religiosa, da vinda de Cristo, nós falamos sobre ecumenismo. Não lembra que eu falei sobre isso? Que o propósito da Igreja Católica é unir todas as religiões em torno de si, ou seja, voltar à era do início da Igreja, quando era só a Igreja que comandava, inclusive nessa época, vamos lá, período, vamos ver se eu vou lembrar aqui, que história a gente tem que estar lendo, né? Vamos ver aqui, a filosofia antiga, né? que é até o século V depois de Cristo. Estou lembrando, devagarzinho. Até o século V depois de Cristo, era um comando da Igreja Católica, ela quem comandava toda a nação, inclusive os reis, para tomarem decisões, eles consultavam a igreja, não é? Assim, trazendo o período, relembrando ou conquistando para si o período do próprio cristianismo, onde, vocês lembram, já leram na palavra que o rei Davi tinha os profetas que eram consultados para irem à guerra, à batalha, amém? Vamos para a Bíblia, lembram, né? Rei Saul sempre consultava um profeta para poder sair na frente de batalha, para ver se conquistava ou não, se Deus dava vitória ou não. Então eles traziam esses moldes para a administração. Até o século V, que é a filosofia antiga, são 4 períodos que a história conta, a filosofia antiga, a moderna, a média, né, que é a idade das trevas, a média, a moderna e a contemporânea. E hoje, na faculdade, eles estão falando já da pós-moderna, o período em que estamos vivenciando. Então, esses períodos da história, irmãos, eles não podem ser esquecidos, apagados, porque devido a essas questões é que hoje estamos de pé aqui com esta realidade do Evangelho, porque foi lá no século, se não me falha, 325 por aí, foi quando começou a reforma protestante. Houve uma pré-reforma, ou seja, os pré-reformadores, eles começaram a entender, que eu acredito, irmãos, porque Deus não abandona os seus, eu acredito que ali foi o Espírito Santo de Deus incultando a palavra no coração desses homens. Ele era Martim Lutero, um padre, um monge, e ele começou a ditar as 95 teses, corroborando já com os pré-reformadores. E aí o irmão falou aqui, lembrou, Will Cliff, se não me falha a memória, mas eu trouxe aqui para refrescar a nossa memória o nome desses pré-reformadores, dos reformadores, já a partir de Lutero, que foi quem encabeçou essa reforma, teve que fugir, se esconder, porque senão ia ser caçado. Então foram pessoas que sofreram perseguições, e foi uma época, já na época da Idade Média, ou da Idade das Trevas, como foi conhecido também, justamente pela cassação da Igreja Católica, perseguição e matança daqueles que não professavam a fé, daqueles que queriam sair da Igreja Católica, ou que começaram a professar outra fé. Então a perseguição começou nessa época, e estou lembrando aqui, irmãos, porque nós fizemos esse comentário, e estou trazendo aqui à baila esse assunto, para que possamos, dentro dessa gravação do vídeo, ficarmos mais. Aí eu trago ali a nota 1 falando sobre essa questão da Idade Média, da Idade das Trevas, que foi a Reforma Protestante. Irmãos, eu vou ler daqui, que aqui fica melhor para mim. Alguns movimentos esporádicos de protestos surgiram contra os ensinos e práticas da Igreja medieval, na Idade Média. E alguns líderes foram chamados de pré-reformadores, John Wycliffe e John Huss, Jerônimo Savonarola, por combaterem irregularidades e imoralidades no clero.
condenar superstições, peregrinações, veneração a santos, celibatos, pretensões papais. Então ali, eu acredito, irmãos, pelo que nós entendemos hoje da história da igreja, que foi o Espírito Santo alertando, como hoje também eu acredito que ele está alertando a igreja das suas práticas. Então ali ele abriu os olhos dos monges, dos padres, que eram teólogos. Martinho Lutero era teólogo, estudante da palavra, e começou a trazer as teses, mas essas teses, elas foram um divisor de águas, para que hoje a igreja evangélica tivesse essa liberdade de proclamar o evangelho pelo que ela entende. Então ali já haviam as perseguições, superstições, veneração a santos, e Lutero, bem como os reformadores, os pré-reformadores, entenderam que era uma prática errada. Então eles começaram, eu não vou aqui entrar em detalhe, não, senão a gente vai ter que falar sobre as 95 teses e é trabalhoso, né? Mas é só para elucidar essa questão que nós deixamos passar devido a ser história. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas, aquilo que eu falei. O Estado estava unido à igreja, então começaram ali, por isso chamada a Idade das Trevas, porque ali começou a divisão, a revolução, de querer também separar a igreja do comando político, e o que hoje já conseguiram, né? Hoje são regimes presidencialistas, alguns países têm outro tipo de regimento, mas não mais a igreja católica ou a igreja, ou qualquer seja o segmento religioso, que comandam mais a nação e não são também consultados como antigamente era. Mas quando falamos do ecumenismo, é justamente essa volta que eles querem para trazerem o comando único da nação, esperando justamente o anticristo. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, que era um padre, um monge alemão, que por meio de 95 teses fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Os principais nomes, aí eu precisei trazer-nos da Reforma Protestante, embora Martinho Lutero tenha sido o principal mentor da Reforma, há outros nomes que ajudaram a revolucionar a Igreja. João Calvino, Philippe, Wilke, Thomas Martin Luther, Johannes Bress, Janus, Jones, o outro nome deixa eu falar. Aí depois, irmãos, aqui foi só porque nós fizemos um comentário, tá bom? Na área religiosa, do ecumenismo, e comentamos sobre as teses. Agora vamos para outra área que nós também fizemos um comentário, e começou aqui os irmãos falarem sobre o homossexualismo, lembram disso? Sobre a sexualidade. Então eu falei, poxa, irmãos, eu também já tenho material sobre isso, e aí eu falei, preciso elucidar alguma coisa sobre esse assunto, porque eu acredito que deve ter uns 3 ou 4 anos, se for mais, que eu vi esse estudo aqui, falando sobre a sexualidade. Quem lembra aqui que eu dei? Levanta a mão. Já deve ter isso, né? Uns 4, 5 anos, não é isso? Então, renovou a igreja. Eu vou só fazer um breve comentário, como eu fiz agora também, dessa questão do protestantismo, das 95 teses de Martinho Lutero. Aqui, botei a nota 2 ali, eu estou voltando porque eu acrescentei essa nota e vamos comentar sobre isso. Então, os sinais na área moral. E nós ficamos parados aqui, ó. O mundo hoje está sendo, o mundo hoje está sendo sem afeição. A aceitação da homossexualidade, do lesbianismo, está varrendo a terra. Isto é mais um sinal do regresso de Sodoma e Gomorra. E nós vemos que é uma realidade, irmãos. Nunca foi tão divulgado como agora, em nossa época, a homossexualidade e o lesbianismo. Como se realmente fosse algo normal. E eu quero aqui reforçar, porque vai subir nos canais das redes sociais, nós não temos nada contra os homossexuais. Nós não somos obrigados a concordar com a prática, né? Mas devemos tratar bem o homossexual e a lésbica. Essa é uma prática cristã, tratar bem, com respeito, respeitar o direito do outro. Amém, irmãos? Amém. Isso não quer dizer que eu tenho que aceitar essa prática,
Eu tenho a minha convicção e eles têm a convicção deles, mas eu preciso respeitar o que eles querem. Amém? Amém. Então, como eu dei estudo aqui sobre o cristão e a sexualidade, aí eu trago aqui, e eu falei justamente sobre esse estudo que eu dei aqui, um gay nasce gay, porque tentaram, desde 1993, passar a visão científica de que era realmente nascido gay, ou seja, a pessoa inata, ela já vem com genes gay. E cientificamente nós precisamos trabalhar isso, irmãos, porque não adianta eu ficar falando aqui e falar da igreja, porque eles vão colocar a religiosidade, não é isso? Se eu for comprovar essa questão através da Bíblia, eles vão falar que eu estou sendo religioso, que eu estou comprovando através da Bíblia aquilo que eu acredito, que eles não acreditam, ou que acreditam, mas não aceitam, enfim. Então, dentro da ciência, o que a ciência fala sobre isso? Então, eles tentaram provar de 3 formas. E quais são essas 3 formas? Determinando geneticamente, o estudioso foi Hammer, que ele tentou dizer que existe um gene gay, ou seja, cromossomo XXXY. Ele disse que tinha encontrado um cromossomo diferente, querendo provar que ali havia inato nascido gay. E o que na realidade nós vamos ver não foi verdade. Só que é aquilo, né? As 3 fases de estudos lançaram na mídia, nas revistas de popularidade, querendo colocar na consciência do ser humano, da população, que era uma verdade absoluta. E aí? Mas para reverter o quadro, pararam de divulgar. Quando foram desacreditados pela própria ciência, por eles mesmos, que falaram no final do estudo deles, aí eles não divulgaram mais. Por quê? É aquilo que eu falei aqui do ecumenismo, irmãos. Se eu jogar aqui, o ecumenismo vai ser bom, aí eu começo a falar que é a unidade de todas as igrejas. Isso é bom ou não é? Unir todas as igrejas. Mas dentro do que nós estamos aprendendo aqui, dentro do credo religioso, das doutrinas, há essa possibilidade? Não há, irmãos. Não há, porque, vamos lá, só uma coisa básica. A Igreja Católica, ela defende o celibato. O que é o celibato? É o homem não casar. E aí, como é que nós, evangélicos, vamos aceitar uma coisa dessa? Não vamos aceitar, porque não está dentro da nossa doutrina, do nosso ensinamento. E outras, adoração à imagem, nós vamos aceitar? Não vamos aceitar, porque entendemos que a adoração é a Deus, em nome de Jesus Cristo. Não é isso? Então, para nós, da mesma forma, eles colocaram, irmãos, 1993, nós estamos em 2021, e tem gente até hoje que acredita que pela ciência há uma comprovação científica. Mas por quê? Porque nós somos preguiçosos, nós não buscamos a verdade, nós não buscamos a origem, o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é. E isso é latente, irmãos. Quantos irmãos já receberam imagens, mensagens no seu WhatsApp de fake? Quantos já receberam? Levanta a mão aí. A mentira ela é divulgada com massa, como se fosse verdade. Aquele que é curioso, que gosta, ele vai lá e vai pesquisar, vai ver, isso aqui é verdade ou mentira? Eu recebi há pouco tempo dizendo que o Papa estava desacreditando da Bíblia e disse que estava fazendo uma reforma na Bíblia. Gente, isso é uma coisa muito gritante para vir de um religioso, de uma potência que ele tem. Isso é muito gritante. Aí eu não vou passar essa mensagem, porque vou pesquisar. E fui lá para pesquisar, entrei na internet para pesquisar, está lá, fake news, não houve nenhum comentário do Papa sobre essa questão. Então são questões, irmãos, que são colocadas para nós como verdade. E se você não pesquisar, aquilo ali você vai lembrar como se fosse uma verdade. Não é. E a mesma coisa do estudo, vou deixar você falar, a mesma coisa do estudo, querendo provar através da ciência que o gay nasce gay. E não foi comprovado, irmãos, através desses 3 estudos. Vou só completar aqui para deixar você falar. Então, o primeiro estudo foi a determinante da genética, o cromossomo XXXY.
Vou fazer uma pegadinha com vocês. Hein? Quem é cromossomo XX? Hã? Hã? Quem falou? Quem falou? Ah, tu leu, né? Cromossomo XX são as mulheres. Levanta as mãos, mulheres! Cadê as mulheres, irmãos? É isso aí. Não é o meu não, vou estar carregado. Cromossomo XX, levanta a mão. Isso, são as mulheres. Cromossomo XY, quem são? Os homens. Ah, tem homem que não levantou a mão, tem dúvida? Ah, você levantou a mão lá, rapidinho, ó. Davi, não viu tu levantar a mão, Davi? Confirmado, ratificado. XY. Deixa eu terminar só aqui, Cátia. O segundo estudo foi o do cérebro, do hipotálamo. Tentaram também dizer que havia diferença ali inata. Quando eu falo inata, eu falo lá da existência, né? Desde quando você nasce, já nasce com aquele gene, com aquela questão do cérebro. Eu vou falar também sobre isso. E também eles tentaram provar também entre gêmeos idênticos, que os gêmeos idênticos, quando tinham ali, já que tem o mesmo gêmeo, não é? Claro, você olha para os gêmeos idênticos, você vai ver a cor do olho é a mesma, a cor da pele, a aparência, tudo é a mesma. E nada disso ficou comprovado. Fala, Cátia. Eu estava falando agora com a Graciana. E quando acontece de crianças, as crianças nascem, aí 1 ano, 2 anos, já ficam assim com um jeitinho estranho. Sabe o que eu estou vendo? Aí o pessoal já começa a dar ênfase àquilo para aquela criança, alguns pais, de repente, ou a família, já começa a alimentar aquilo. Aí, como a Cassandra falou para mim, o inimigo já aproveita, já entra e já... Na visão pentecostal, nós temos a nossa visão. Mas tem a visão da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, que é essa área da saúde mental. Tem a visão dos cientistas, não é? Como eu estou falando aqui, tentaram provar. E eu estou vendo, irmãos, que se eu recordo esse assunto, nós vamos ficar parados nesse assunto aqui. Mas vamos dar fazer um breve comentário sobre o que a Kátia falou. Os irmãos não estão impedidos de perguntarem, de falarem o que você pensa, o que você acha. Né? Por isso que eu trouxe aqui, porque eu tentei levar o assunto e não consegui elucidar a dúvida dos irmãos. Mas vamos lá. Ela fez um comentário que nós, psicanalistas, já analisamos desde cedo, né, esse comportamento. E aí eu vou dar uma breve, viu, irmãos? Não vou aprofundar, um breve esclarecimento do que a psicanálise enxerga, do que nós da área da saúde mental entendemos sobre isso. Vamos lá. Nós temos lá o menino e a menina. Eles têm os seus criadores. Quem são os seus criadores? Pode não ser só o pai e a mãe. Pode ser quem? O avô, a avó. Pode ser a secretária. Pode ser a vizinha que toma conta. Pode ser o irmão, a irmã que toma conta. Sim ou não? Sim. Então, por isso que nós, psicanalistas, orientamos para que na fase de crescimento, desenvolvimento de caráter, esta criança seja ao máximo observada e criada pelos seus pais. O máximo. Não é? Porque esta criança, até os 7 anos de idade, e esse é um período em que é a formação do caráter, e depois dos 7 anos ela replica o que aprendeu. Olha aí o período. Então, se ela observa um comportamento, e isso não é definido, não tem definição, vamos colocar assim, essa criança, quando ela está no seu desenvolvimento, quantos aqui vocês já viram, seja menino ou menina, pegar o tamanco da mãe, colocar, vamos botar um menino, vamos colocar assim, é um menino, vamos aproveitar o teu gancho aí, um menino, ele vai lá, pega o tamanco da mãe, pega a roupinha da mãe, pega a maquiagem, seja o que for, e vai lá fazer graça para o pai.
E aí? Será que está dentro do que ela está falando? Oi? Temos que corrigir o meu filho. Desculpa até cortar o senhor. Ele tem 7 anos. Então, com 3 aninhos, 4 aninhos, ele às vezes fazia um gesto, balançava a mão, ficava assim, e a gente foi corrigindo isso. E quem que ele estava imitando? Tem um menininho aí no YouTube aí, que eu não sei nem o nome dele, o menininho, quando ia explicar as coisas, ficava pirando, ficava fazendo gesto mesmo. Você nunca fez esse gesto assim? Oi? Você nunca fez esse gesto assim? Eu sempre lembro assim, Sim, eu tô nós estamos falando aqui dos criadores. Isso, né? Porque esta Então a criança... gente foi corrigindo ele. Assim, se a gente deixasse hoje em dia, ele está com 7 anos, mas... Então vamos lá, viu aí? Esta criança, até os 7 anos de idade, ela não tem identidade. Tem um período aí, que eu não me lembro agora, se é os 3 primeiros anos, ela não sabe nem quem ela é. Então ela se espelha, ela se olha através do outro. Olha aí como começa. Então, se essa criança, eu consegui terminar o raciocínio que eu estava falando? Acho que não, né? Esta criança, quando olha para o seu Criador, já não estou falando aqui pai e mãe, seu Criador, aquele que está lá constantemente com essa criança, ela começa em algum momento dessa fase até os 7 anos de idade, ela começa a observar o pai ou a mãe ou o seu Criador, e ela começa a imitar esses gestos, porque ela não tem identidade, ela não sabe quem ela é, ela está aprendendo. Ela vai começar a olhar esse outro ser que está do outro lado e vai começar a imitar ele, como eu falei aqui, desta criança que vai lá, se ela é uma criança que admira o pai, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção do pai. E o que ela faz? Já que o pai dá tanta atenção à mãe, não dá a ela vai lá, começa a se arrumar igual a mãe, bota um batomzinho. Isso pode acontecer com a menina também. Ela bota uma pulseira igual a mãe, ela bota um batom, bota lá um salto alto e vai lá se apresentar para o pai. Por quê? Porque a admiração dela é pelo pai. Agora, não vamos colocar isso aqui como uma regra, porque não sabemos ainda não identificamos em que momento, em que fase até esses 7 anos isso acontece. E uma coisa que acontece é que fica no inconsciente, não é consciente, por ela não ter ainda identidade, está no inconsciente. Ela vai se formando aquilo ali de acordo com o que ela entende que é melhor para ela. Então, se ela entende que melhor para ela é ser igual ao pai, e ela é uma menina, se a admiração dela a todo instante está em cima do pai, o pai é o exemplo. O pai é aquele que dá atenção, o pai é aquele que está sempre junto, perto, e ela começa a copiar os trejeitos do pai. E ela vai desenvolvendo esse caráter dela inconscientemente. Ela não escolhe assim, eu vou escolher ser igual ao meu pai. Não. E aí onde entra a educação, onde entra a observação dos pais nessa questão. Quer deixar o filho continuar sendo assim? Não quer? Nós é que somos os educadores e os formadores de opiniões. Então, e é justamente o que eles querem fazer hoje. O que eles querem fazer? Tirar essa responsabilidade dos pais, querem colocar lá na lei que não pode colocar na certidão de nascimento que é o gênero masculino ou feminino, que ele, quando crescer, que ele vai descobrir o que ele é. Não é isso que estão querendo fazer? Não é a lei que estão querendo colocar? Mas justamente porque estão querendo tirar esse direito do pai de educar os seus filhos, porque entenderam que é uma cultura. Então, irmãos, eu vou deixar você falar, Kátia. Nesse período até os 7 anos de idade, esta criança ela vai escolher o que ela vai ser, ou quem ela vai ser, dependendo de quem ela admira mais, de quem ela respeita mais. E olha, não estou dizendo aqui para o pai não brincar com a filha, com o filho, com a mãe. Não é isso que eu estou dizendo. É sempre estar dando o amor, o carinho, o afeto, suprir a necessidade desta criança mediante a necessidade dela, e não encher ela
né? Antes da época da informação que ela precisa, mas ao seu tempo ela vai vindo, precisando, necessitando, e é importante que os pais acompanhem o desenvolvimento dessa criança para que direcione da melhor forma possível o seu caráter, ok? Até os 7 anos é o momento em que essa criança é formada. Passou dos 7 anos, ela vai replicar tudo aquilo que ela aprendeu, ok? Fala, Kátia. Tem outra pessoa que levantou a mão, foi você? Ah, tá. Eu tenho exemplo na minha família de que o irmão da minha mãe, que faleceu agora, ele tem 2 filhos, aí teve mais um, depois teve uma mulher. Esse terceiro filho, a esposa dele queria muito uma menina. E ela ficava desde a barriga, falando minha filhinha. E quando ele nasceu, ela fazia Maria Chiquinha no cabelo dele liso. E ficava tratando ele. Isso aí minha mãe que falava para mim, como se ele fosse uma menina. Essa aqui é minha filha. Graças a Deus, hoje deu um homem casado, tem filho, não deu pra coisa. Mas a família inteira dizia que queria ser gay. Todo mundo ficava falando, nossa, esse daí vai dar pra coisa, esse daí vai ser gay. De tanto que ela queria que ele fosse. Aí depois ela engravidou de novo, teve uma filha que era o sonho dela. Mas até aí. Acabou pela hora da Então, morte. há sim influências, e é claro, quando não há influência, há sim no inconsciente a escolha desta criança. Bem, é uma explicação assim, bem rápida para os irmãos terem essa ideia de como eles já chegam a dizer assim, eu nasci assim, mas não nasceu assim. O homem nasceu homem, cromossomo X, XY, vamos lá nós estudando, X, Y, e a mulher X, XX. Não tem outro cromossomo para dizer que é. Fala, Natália, estava esquecendo de você. Fala, meu filho. E quando a criança, no caso de adoção, e aí os pais são gays e aí a criança não se torna homossexual? Então, tudo que eu falei no início, ela tem o poder de decisão, só que no inconsciente, entendeu? Isso para você, no caso adotado, não tem o gene do casal gay, seja, né, o homem, seja de quem for, não tem esse gene, mas foi uma escolha. Então, nós entendemos, e é o que a ciência entende, é o que a religião entende também, que o gay, a lésbica, eles são por opção e não por serem inatos. Ok? Posso por aqui? E aqui, irmãos, eu falo um pouquinho mais sobre essa questão da genética, do estudo que foi do Remy. Olha a conclusão dele, eu não trouxe tudo, porque não dá, nosso estudo não é sobre isso. Vou falar só sobre esses três superficialmente. O que ele falava? Que geneticamente o gay nascia gay. Então o próprio Hammer diz isso assim no final do estudo dele. Contudo, até agora não foi descoberto o tal gene gay pela ciência. O próprio Hammer, ele mesmo revelado como gay, mais tarde disse: fatores ambientais têm um papel no surgimento da homossexualidade. Então ele está tirando aí aquela coisa inata, ele está colocando na sociedade. Não existe nenhum gene mestre que faz as pessoas gay. Não creio que seremos capazes de predizer quem será gay. Então o próprio que começou o estudo dá essa declaração no final. Essa foi na Sociedade de Simon Schuster, 1994, a conclusão do estudo dele. O segundo estudo foi o do cérebro. Aí já foi o Simon Levy. Porém, o que o público, eu também estou trazendo um resumo, tá? Porém, o que o público em geral não sabe é que muitos pesquisadores encontraram falhas nesse estudo, incluindo o próprio Levy, que disse, é importante enfatizar o que eu não encontrei.
eu não provei que a homossexualidade é genética ou que encontrei uma causa genética para nascer-se gay. Não mostrei que homens gays nascem desse modo, que é o erro mais comum que as pessoas fazem ao interpretar o meu trabalho. Nem localizei um centro gay no cérebro. Dos 19 homossexuais, a conclusão do estudo, todos morreram por complicações da AIDS, e é possível que a diferença do tamanho dos cérebros deles tenha sido causada pela doença, e não por serem homossexuais. Então, todos os 19 que ele separou para o estudo, dizendo que eles tinham um hipotálamo menor, e isso correspondia ao hipotálamo da mulher, que o do homem é maior. Então estavam correlacionando essa questão para dizer que o homem nascia gay, através dessa questão científica, quando na realidade todos os 19 morreram de AIDS. Então, possivelmente, essa construção dele, científica, foi por água abaixo, devido, possivelmente, da causa ser a AIDS, né? E a do tratamento para a cura dela. E por último aqui, também tentaram provar através dos gêmeos idênticos. Aí foi Wiley, outro estudioso. Aí o Dr. Whitney, explicou mais tarde: gêmeos idênticos têm genes idênticos. Se a homossexualidade fosse uma condição biológica produzida inescapavelmente pelos genes, como a cor dos olhos, então, se um gene idêntico fosse homossexual, em 100% dos casos, seu irmão também seria. Os genes são responsáveis por uma influência indireta, mas, em média, eles não forçam as pessoas para a homossexualidade. Esta conclusão tem sido bem conhecida na comunidade científica por uma das poucas décadas, mas não tem alcançado o público em geral. De fato, o público crê aumentadamente no oposto. E saiu aqui, em fevereiro de 2006, essa comprovação. Então, quem busca informação sabe da verdade. Agora, quem não busca é levado pela massa. E é isso que nós falamos sobre a questão do ecumenismo, né? E da mesma forma, a questão da homossexualidade, que estão tentando fazer com que desçam na nossa goela. Bem, aí eu já falei sobre os sinais de Israel, expliquei sobre essa pedra aí, a questão de Jesus, que o geólogo falou, não vou aqui falar aos irmãos, mas vamos aqui, propriamente dito, no arrebatamento. É a ocasião em que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você pode dizer glória a Deus? A volta de Jesus não é um fruto da mente dos pregadores, mas são profecias bíblicas que estão contidas na palavra do nosso Deus. A Bíblia faz cerca de 320 promessas sobre a volta do nosso Senhor. Nós compreendemos que Jesus irá voltar a qualquer momento pelos sinais que já estão se cumprindo dia após dia no mundo. Então nós aguardamos o arrebatamento da igreja, que será o maior evento de toda a história das profecias bíblicas. E nós aguardamos, irmãos, é por isso que você está aqui. Aleluia. Definição de arrebatamento é o grego arpazo, do latim rapto, retirada brusca, sobrenatural, inesperada da igreja deste mundo, culminando no encontro com Jesus nos ares. E vamos aqui para o primeiro versículo. A Natália já começa a passar, por favor. O arrebatamento, a rapidez do arrebatamento, é descrito na Bíblia como rapto, ou a palavra rapto significa ato ou efeito de tirar alguma coisa ou pessoa de forma inesperada e violenta. Esta palavra é a tradução do vocábulo grego arpazo, que descreve a ação dos ladrões e das águias. Ambos furtivamente apropriam-se de seus despojos sem que suas vítimas o percebam. E o rapto da igreja vai ser assim. O vocábulo mostra claramente a rapidez e a precisão com que Cristo arrebatará a igreja ao toque da última trombeta. Quem vai escutar essa trombeta, irmãos? São todos? Não.
não são todos que vão escutar a trombeta. Não são todos. Só aquele que estiver paciente, só aquele que estiver prudente, aguardando as promessas do Senhor. Vamos ver Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,17, é o primeiro versículo que estará nos remetendo a este rapto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, irmãos, há a crença, como eu falei aqui no início, de que a segunda volta de Cristo se dará em uma única etapa. Há a crença. Nós, assembleianos, acreditamos que são em duas etapas. Uma primeira é essa, o arrebatamento dos ares, aonde somente os santos, os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro ouvirão o soar da trombeta e como imã serão atraídos por Cristo nas nuvens. O mundo não vai ver Jesus Cristo, somente a igreja do Senhor que vai vê-lo e se encontrar com ele nos ares. Amém? Essa é a primeira etapa que nós entendemos. Aí eu achei muito interessante do livro que eu tirei, o autor fazer esta relação aqui sobre a primeira vinda e a segunda vinda. Natália, tem bastante versículos aí, eu vou estar lendo e quando eu acabar o primeiro já começa, tá bom? Bem, a diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. O que ele está falando aqui da primeira vinda? Foi quando ele veio, esteve aqui na terra, andou entre nós, ensinou, foi crucificado e morreu. Primeira vinda. Segunda vinda, ele disse que ia voltar. Então nós estamos explicando agora a segunda vinda em duas etapas. Mas aqui, esse referencial agora é sobre a primeira e segunda vinda, não as duas etapas. Amém? Amém. Primeira e segunda vinda. Na primeira vinda, ele veio como homem para sofrer. Na segunda vinda, ele vem como Deus para reinar. Na primeira vinda, e aqui quando eu estou falando, estou relacionando as duas etapas, tá? Não estou falando só da primeira etapa, que é o arrebatamento. Estou falando da segunda vinda, mas também da segunda etapa. Na primeira vinda, ele recebeu uma coroa de espinhos. E na segunda, ele virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado num jumento. E na segunda, ele virá montado num cavalo branco. Na primeira vinda, ele vem salvar a humanidade. Na segunda, ele já vem julgar a humanidade. Aleluia. Como homem para sofrer, Isaías 53:3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui o profeta Isaías já falando que ele iria passar. Na segunda vinda, ele vem como Deus para reinar. Apocalipse 17:14. Pode ler. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Ele recebeu uma coroa de espinho na primeira vinda. Na segunda vinda, de espinho. Vamos lá, João 19:2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste de púrpura. Na segunda vinda, uma coroa de glória, Hebreus 2:9. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentassem a morte. Primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado num jumento, Mateus 21:5. E digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado no jumento, e no jumentinho, filho de jumenta.
Na segunda vinda, ele vai vir montado num cavalo branco, Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Quem é esse, irmãos? Quem é esse? Fiel. A primeira vinda, ele veio salvar a humanidade, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na segunda vinda, ele já vem julgar a humanidade, Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então aqui já é a segunda etapa dele vindo já para julgar. A primeira etapa também já não deixa de ser um julgamento, porque só quem vai são os santos, e vai ficar os incrédulos, vão ficar, então já não deixa de ser também um julgamento, nessa primeira etapa. Aí como nos dias de Noé, né? Eu voltei não, né? Tá. Continuando aqui, a diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda, João 14:3, primeira leitura. Eu vou continuar aqui, os irmãos depois vão abrindo os versículos. Na primeira vinda, ele recebeu uma vara com vinagre. Na segunda, uma vara de ferro para reinar. Na primeira, ele foi tentado por Satanás. E na segunda, ele aprisionará Satanás e depois o lançará no lago de fogo. Na primeira vinda, ele foi chamado de cordeiro. Na segunda, leão da tribo de Judá. Na primeira, eis a sua aparência, Isaías declara como ele é. E a segunda vinda, eis aí a sua aparência, Apocalipse 1:13 ao 18. João 14:3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. E no momento que ele foi recebido ao céu, ele falou: vou voltar para buscar vocês. Fiquem vigilantes. Na primeira vinda ele recebeu uma vara com vinagre, João 19:28-29. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tem sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, e chegaram à boca. Na segunda vinda, ele virá com uma vara de ferro para reinar, Apocalipse 2:27. E com vara de ferro as regará, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Primeira vinda, ele foi tentado por Satanás, Marcos 1:13. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Segunda vinda, ele aprisionará Satanás, Apocalipse 19:19-20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganaram os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Primeira vinda, ele foi chamado de cordeiro, João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. Então os anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Primeira vinda, eis a sua aparência, Isaías 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos. Foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Completo, ele explicando o plano salvífico, quem ele realmente representava aqui para nós, e aquele que crê nele tem os seus pecados perdoados. Graças a Deus. E é fiel, né? Não é só crer e ser fiel até a morte. E na segunda vinda, qual é a aparência dele? Apocalipse 1, 13 e 18. E no meio dos 7 castigais, Castiçais. Semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão, reluzente, como se tivesse sido refinado no fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha à sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que tiver, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Então foi esse Jesus que foi humilhado, maltratado, e que vai nos receber um dia, mas com esplendor e glória.
E tal como Ele é, o veremos. Aleluia. E tal corpo Ele tem, o corpo que Ele tem, nós teremos. Glória. Isso é fé, irmãos. Ela tem que permanecer acesa, viva dentro de nós. Que aí vamos passar pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades, mas nada disso vai tirar a nossa esperança. A nossa certeza desse encontro, irmãos, triunfal da igreja. Aleluia! Aleluia! E precisamos estar sempre lendo, aprendendo sobre esta realidade, irmãos, que é a realidade da igreja, irmãos. É por esse céu que você está lutando, é por essa realidade de ver Jesus Cristo face a face. E como aqui eu lembro que até o Washington falou, Ele pode vir a qualquer momento, mas também nós podemos ir ao encontro dEle. Basta tirar o nosso suspiro, o nosso ar. Acabou, não existe mais Gutenberg, não existe mais Roberto Carlos, não existe mais. E aí vamos ao encontro dEle, irmãos. E aí é o que eu expliquei do estado intermediário, onde já estaremos com Cristo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então lute pela sua salvação, porque vale a pena, irmãos. A nossa vida aqui é transitória, é passageira. Vale a pena lutar por esse céu, irmãos. Não é a história da carochinha, é a fé que você proclama aqui no Evangelho. É esta a realidade que nós proclamamos através de Cristo. Aí nós vamos trazer aqui, irmãos, como acontecerá esta segunda vinda, que são em duas fases. E como eu já falei, a primeira é o rapto. Também Tessalonicenses fala sobre isso. E a segunda já vai ser a revelação. Ou seja, nesta primeiro rapto, como eu falei, somente os santos vão ouvir o soar da trombeta. Aquele que estiver paciente, vigilante, aguardando, cumprindo a palavra de Deus, guardei no coração, mas não só guardei, pratiquei, coloquei em prática. Estes serão que serão arrebatados. Já na segunda não, ele já vai estar com a igreja lá reinando, e a igreja já vai vir junto com ele, aí já vai ser revelado. Por isso que é a revelação, porque o mundo inteiro vai vê-lo vir sobre as nuvens, já com a igreja. Amém, irmãos? Você vai estar lá com a igreja? Eu quero estar. Você vai estar, irmão? Lute por isso, irmãos. Cada uma delas recebe um respectivo nome. Primeira fase, rapto, e a segunda fase, revelação. Quem pode ler aí Apocalipse 22, 20? Depois o rapto, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. E na revelação, Apocalipse 1, 7, Judas 1, 14 e 1 João 3, 2. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Testifica no seu coração essa realidade? Aquele que testifica diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E não estamos sendo hipócritas, irmãos, porque nós lutamos e pelejamos por essa vida, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é o quê? Vamos ter medo daquilo que não conhecemos, medo de sofrer na hora da morte, medo. Mas, irmãos, pode ficar tranquilo, irmãos, pode ficar tranquilo, porque aquele que morre neste corpo aqui, ele está nascendo de novo, ele está revivendo para Cristo. Pode ter certeza, irmãos, para aquele que parte, não parte com dor, muito pelo contrário, ele já parte com um semblante diferente, porque há uma vida aguardando a ele, ou seja, a vida eterna com Cristo. Testifica isso no teu coração? Você tem dúvida disso? Não pode ter dúvida, irmãos. Se você tiver dúvida é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo que está te prendendo ainda nesta vida. Mas quando estamos libertos, irmãos, quando acreditamos nessa salvação, que ela é uma fé produzida dentro de nós que se torna realidade, ela se torna viva, evidente, assim como eu estou vendo vocês, assim como eu estou palpando esse corpo, ela é real. Você pode dizer, ela é real? Rápido, 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos e com uma trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficaremos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Talvez possa causar alguma dúvida nessa relação quando ele fala primeiro os mortos, mas aqui nessa questão está se referindo ao corpo matéria, a transformação desse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Não está falando daqueles que morreram e já estão com Cristo. Não está falando da alma, não está falando da consciência, está falando do corpo físico que será ressuscitado, mas ressuscitado para a transformação de um corpo incorruptível. Amém? Amém. Eu já tinha falado sobre isso, mas tem que falar, senão causa uma certa dúvida, né? Nessa questão, está morto? Como é que ele falou que estamos vivos com Cristo, né? Então essa é a realidade, tá bom? Na revelação, Tessalonicenses, mas ele é muito claro quanto a isso. Eu já falei aqui, mas vou repetir, porque tem gente aqui pela primeira vez. Eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. E por isso que eles falavam, primeiro os mortos, depois nós que estamos vivos. Porque quando estava tão vivo, tão aceso dentro do coração deles que Jesus ia voltar logo, que eles começaram a falar, não se desvaneça, irmãos, porque já estavam começando a perder a esperança. Estava todo mundo morrendo, o que tinha estado com Cristo, já estavam morrendo, falecendo, e eles começaram a perder a esperança. Jesus, já estou morrendo e Jesus não voltou ainda, mas ele falou que ia voltar. Então Paulo vai e entra nesta carta e fala para eles, olha, primeiro os que morreram, e depois nós que estivemos vivos. Também ele estava aguardando, naquela época ainda, Jesus voltar. Amém, irmãos? Revelação, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, revelação, todo olho verá. Diferença da primeira vinda, rapto, segunda vinda, revelação. Amém? Amém, irmãos? Amém. Judas 1,14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Seremos semelhante a Ele. Como Ele é, assim seremos. Amém, irmãos? No rapto, a igreja arrebatada. Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Rapto, raptus. Relâmpago. Relâmpago, você quando observa assim, já clareou e passou. Então assim que vai ser o rapto da igreja. Está vigilante, irmãos? Está prudente, irmãos? Não deixe as coisas desse mundo te embaraçar, irmãos. Não deixe isso. Como eu falei aqui, tem muito crente sensível, irmãos. Mas por que não aprende isso aqui, ó? Porque quando aprende isso aqui, ó, fica lá gemendo, chorando, mas está lá nos pés do Senhor acreditando nessa promessa. Por isso que eu estou há 38 anos no Evangelho, mas como eu falei aqui, há 38 anos que eu escuto que Jesus vai voltar. E a irmã Rosa falou aqui, há mais de 50 anos no Evangelho, e está ali, firme e forte, com o cabelo em branco já, acreditando que Jesus vai voltar, irmãos.
chama, ela precisa permanecer acesa dentro de nós. E eu vou terminar por aqui, porque já são 8:55. Só esses tópicos aqui eu vou terminar. Na revelação, a igreja é glorificada, né? Na primeira é arrebatada. No rapto, Jesus vem para os santos, como eu falei, somente os santos ouvirão o soar da trombeta. Na revelação, vem com os santos, aí você já vai estar com Cristo para vir reinar. No rapto, os incrédulos serão deixados. Então, no primeiro soar da trombeta, ficarão os incrédulos. E nós lemos lá em João, vocês lembram? Lembram que eu li? Que nós falamos sobre a questão do purgatório, que a alma fica lá, e a igreja, algumas igrejas acreditam que vai lá ser rezada a missa, e que vai velar para essa alma, para que ela seja purificada. Mas o que está escrito lá em João? Que a condenação já é para aquele que não crê. Já está condenado, ela fala isso. Aquele que não crê, já está condenado. Isso em vida. Então, se partiu não acreditando, não confiando, irmãos, só tem dois caminhos. A Bíblia não aponta o meio termo. Não tem um jeitinho brasileiro. Não tem. Ou é céu, ou é inferno. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. Na revelação, os incrédulos serão destruídos. Aqui nós falamos destruídos, mas na realidade eles serão julgados, né? Serão julgados já no tribunal de Cristo, julgados já com a condenação, né? De irem para o fogo eterno. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, dá uma dor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Dá uma dor, irmãos, quando olhamos nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos, que nós falamos do Evangelho para ele ou para ela, e eles ficam desapercebidos. Dá uma dó, irmãos, as pessoas que se afastaram do Evangelho, perderam sua esperança, perderam sua expectativa. Então, irmãos, continue orando, pedindo a Deus. Tendo oportunidade, Deus dando oportunidade, fala do céu para essa pessoa, fala dessa realidade, que nós não estamos aqui na igreja para brincar, para um encontro social, porque eu tenho um bom louvor, porque as cadeiras são acolchoadas, tem um ar-condicionado, eu estou aqui. Não, nossa realidade não é essa. Nossa realidade é a qualquer momento ouvir o soar da trombeta. Levantou, revalsa, legal, revalsa. Ou, a qualquer momento, irmãos, ouvir esse soar, que para nós, aqueles que estiverem vivos em Cristo, será alegria, será contentamento, será prazer, será satisfação, será encontrar esta promessa viva de Cristo para nós, a igreja triunfante. Mas tristeza, irmãos, lamento, dor, ranger, serão para aqueles que ficarem no sofrimento, irmãos. Ore, irmãos, por todos os teus parentes, amigos que estão afastados, para que eles recobrem ao primeiro amor. E você, irmãos, que está de pé, cuide para que não caia. Não deixe o esposo tirar a tua paz. Não deixe a mulher tirar a tua esperança. Não deixe o filho acabar com a tua esperança e expectativa. Nada disso pode ser motivo de tirar a esperança e a alegria viva de morar com Cristo quando Ele buscar a sua igreja ou quando formos ao encontro dele nos ares. Amém, irmãos? Quem pode dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus?